E aí pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês como fazer manutenção em qualquer cerca elétrica, certo? Eu vou estar falando quais os principais problemas que acontecem em cerca elétrica e vou mostrar como resolver cada um, beleza? Por exemplo, tem cliente que está com a cerca elétrica toda quebrada. Obviamente a gente vai ter que ir lá e consertar as hastes, consertar isolador, passar fio novo. Tem cliente que tá com a cerca disparando, mas não tá tão na cara assim que a cerca tá quebrada, certo? Essa aí vai ser um pouco mais difícil de identificar o problema, mas vou ensinar passo a passo para vocês como a gente vai resolver esse problema. Outro defeito que tem é a cerca com choque fraco, beleza? Vou contar aí o segredo de como resolver esse problema também. E tem outros defeitos, sirene não dispara, o controle não está armando. Então nesse vídeo eu vou passar para vocês passo a passo como resolver todos esses problemas, beleza? Bora pro vídeo. Então pessoal, primeiramente a gente tem que ajeitar o perímetro da cerca, certo? A gente vai dar uma conferida no perímetro, nas hastes, para ver se tem alguma haste quebrada, nos arames, para ver se tem algum arame quebrado, se está agarrando em algum lugar. E nos isoladores, se o isolador está ressecado ou se está quebrado, beleza? Aí a gente vai estar trocando. Aí a gente está fazendo manutenção nessa cerca aqui para dar um exemplo para vocês. Essa cerca aqui está bem quebrada, certo? Dá uma filmadinha para lá. Então nessa cerca aqui a gente vai estar trocando os isoladores, trocando a haste quebrada e a gente vai trocar o arame todo, beleza? Mas não necessariamente você vai ter que fazer isso em toda manutenção de cerca. Às vezes o arame está quebrado em um ou dois lugares, você vai poder emendar o arame e tá trocando ali só o isolador necessário e trocando a haste necessária que estiver quebrada, beleza? Também não pode estar, o fio não pode estar encostando em lugar nenhum. Por exemplo, se tiver uma vegetação assim, a gente vai ter que estar podando. Ou numa subida, às vezes o fio fica próximo à parede, a gente vai ter que dar um jeito para o fio não ficar agarrando na parede, ficar a uma distância de pelo menos 10 centímetros, beleza? Vou estar trocando o isolador dessa haste aqui. Esse isolador de baixo aparentemente tá bom, esse aqui tá bem ressecado, então eu vou estar trocando e vou estar colocando dois novos aqui no meio. Ó, aqui para vocês verem a situação da cerca, ó. Essa haste do canto é uma haste maciça, a gente tem que trocar todos os isoladores, que ela vai pegar o peso aqui quando esticar os arames. Vai ter que trocar todos ali, mas estão todos quebrados, só tem um que ainda tá sobrevivendo ali. Essa aqui tá todos inteiros ali. Como é uma haste do meio ali, eu acho que a gente não vai precisar trocar porque o fio não pega peso nenhum nela. Só vai firmar o fio ali. Essa haste tá quebrada, a gente vai trocar. E essas aí estão inteiras. Mas o fio tá todo quebrado, a gente vai trocar o fio todo. Pessoal, ainda sobre a manutenção no perímetro da cerca que a gente tem que fazer. Nessa subida, por exemplo, aqui está um muro, tem uma parte mais baixa e uma parte mais alta. Nessa subida aqui, muitas vezes o primeiro fio fica muito próximo do muro, certo? Isso não pode acontecer. Ou a gente tira e coloca um cabo de alta, estou aqui com um cabo de alta, ó. A gente pode estar colocando um cabo de alta nesse pedaço, ou a gente pega o isolador e parafusa um pouco mais para cima, beleza? Então a gente pode estar subindo o isolador e afastando um pouco mais o fio do muro, beleza? Aí depois da gente fazer manutenção nos isoladores, trocando os isoladores, trocando haste quebrada, verificando se o fio não está agarrando em nenhum lugar, verificando se não tem nenhuma vegetação agarrando na cerca, aí a gente vai conferir os fechamentos da cerca. O fechamento é o que? No final da cerca a gente faz um fechamento de forma que feche um circuito, beleza? Aqui na central tem a saída e retorno
do choque, certo? Retorno. O fio sai, o choque vai sair aqui, vai vir no fio de cima, aí no final tem um fechamento aqui, ó, a gente fecha com o de baixo, aí volta aqui para o início da cerca, vai para o fio de baixo, volta e desce para o primeiro fio aqui, no final desce para o primeiro fio, volta e retorna para a cerca, certo? O choque sai, passa pelos 4 fios, um circuito passando pelos 4 fios e retorna para a cerca, certo? Aí a gente vai verificar o que? Da central para a cerca tem um cabo de alta. Muitas vezes o cabo de alta oxida nessa parte aqui, na emenda do cabo de alta com o arame da cerca, o cabo oxida. Aí a gente vai ter que trocar o cabo, ou então se o cabo estiver folgado, a gente vai cortar o pedaço oxidado e emendar na cerca, beleza? Aí essa emenda vai ter aqui na entrada da cerca, certo? Nos 2 cabos de alta e vai estar nesses fechamentos, beleza? Então a gente tem que verificar todos, certo? Outra coisa que pode estar acontecendo é esse cabo de alta, por onde ele estiver passando lá, talvez por cima do telhado, às vezes ressecou com o sol, então a gente tem que verificar se esse cabo está inteiro, certo? Então a gente pode soltar o cabo aqui, aí a gente vai e mede com um multímetro, coloca lá na escala de continuidade, aqui na central a gente tira ele também, fecha e a gente mede continuidade para ver se está dando continuidade, para ver se o fio está inteiro. Se tiver com problema, aí a gente vai ter que trocar o fio, beleza? Aí a gente verificando tudo isso, se continuar disparando, a gente vai testar a central. Vou mostrar agora como é que a gente testa a central. Então pessoal, a gente consertou a cerca toda e ela continua disparando. A gente vai fazer o teste do jumper. Com esse teste do jumper, a gente vai identificar se o problema está na central ou se ainda está no perímetro da cerca, beleza? O teste do jumper é o que? A gente vai pegar um pedaço de fio, eu estou usando aqui um cabo de alta, mas pode ser até arame de cerca, só não pode ficar agarrando aqui nas coisas aqui, certo? Então a gente vai parafusar esse jumper na saída e retorno do choque, certo? Vou parafusar aqui. Pronto. Então eu tiro o cabo de alta que está na cerca e coloco o jumper. Esse jumper aqui eu tenho certeza que está inteiro e que não está agarrando em nenhum lugar. Se a gente ligar e continuar disparando, o problema vai estar na central. Se não disparar, o problema vai estar na cerca. Aí a gente vai ter que voltar na cerca e continuar procurando o problema, certo? Pode ser algum isolador ressecado que está dando fuga. Você pode até ouvir os estalos da cerca em algum lugar. Aí você troca todos os isoladores próximo de onde está dando esse estralo, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é diminuir a tensão da cerca. Algumas cercas têm a opção de diminuir a tensão baixa, média e alta. Se a cerca for uma cerca pequena, um perímetro pequeno, a gente tem que deixar na tensão baixa, certo? E se for um perímetro grande, a gente deixa na tensão alta, beleza? Agora a central, eu estou utilizando aqui como exemplo uma central da Líder. Se for uma central Intelbras, ela tem uma leitura de perímetro, leitura de percurso. Ela lê, no momento que a gente liga ela na energia, ela lê o tamanho da cerca, certo? Ela sabe o tamanho da cerca. Qualquer manutenção que a gente fizer, qualquer mudança que a gente fizer na cerca, a gente tem que fazer o reset desse perímetro da cerca. Como na maioria das vezes é feito você desligando a alimentação. Desliga da bateria e desliga da alimentação 220 e 110. Certo? Você desliga e liga de novo. Aí ela vai ler o percurso. Por exemplo, estava na cerca elétrica aqui,
Para a gente fazer o teste do jumper na central Intelbras, a gente vai ter que fazer esse reset do perímetro, certo? Se a central, se você identificar dessa forma que a central está com problema, pode ser esses resistores aqui, ó. Aí você pode testar com o multímetro, certo? Coloca lá na escala de resistência e testa com multímetros. Esse exemplo dessa central aqui tá com os resistores de 10k ohms, certo? Então você identificando que um desses 4 está com problema, você vai comprar e trocar. Ou pode ser na bobina aqui. Essa aqui é a bobina que transforma o choque em 10 mil volts, certo? Agora, eu acho que não vale a pena a gente tá dando manutenção na placa da central. Se você é técnico, instalador de cerca elétrica, a gente prefere não tá fazendo isso, prefere passar para um eletrônico, uma pessoa que trabalha com eletrônica, ou então oferecer para o cliente uma central nova, certo? Identificando que o problema está na central, a gente vai vender para o cliente uma central nova ou enviar para uma eletrônica, certo? Então dessa forma aí a gente vai estar resolvendo a questão do disparo falso. Então pessoal, o problema do choque fraco, certo? O cliente ele deu a louca lá, meteu a mão na cerca e identificou que o choque está fraco. Como a gente pode estar resolvendo isso? Muitas pessoas que se dizem instaladores colocam sem aterramento, certo? Então não aterra da maneira adequada. Tem gente que pega o aterramento e liga nas hastes. O aterramento dessa forma não fica bom. Você não pode ligar o aterramento no aterramento das tomadas da pessoa, porque senão vai dar interferência nos aparelhos da casa do cliente. Não pode fazer isso. Então se você chegar para fazer uma manutenção na cerca e estiver dessa forma, você tem que corrigir. E a forma correta é: a gente vai puxar o aterramento da central e fixar uma haste de aterramento no chão. Beleza? Aí dessa forma o choque vai ficar forte. Como a gente pode saber se o aterramento está bom? A gente pega um multímetro e coloca aqui no fio do aterramento e coloca na fase. Se der próximo de 110, se na sua cidade for 110, o aterramento vai estar bom. Se for 220, se der próximo de 220, o aterramento vai estar ok. Então dessa forma a gente vai deixar o choque da cerca forte. Outros problemas que pode estar dando na central é a sirene não estar acionando. Às vezes ela não dá sinal nenhum de vida. A gente pode estar conferindo se o fusível tá bom, certo? Só dar uma olhadinha ali no filamento do fusível, se está inteiro, testar com o multímetro. Testar a alimentação de entrada, se está tendo energia. Ver se a bateria está boa. Se a bateria estiver mais de 1 ano, o fabricante recomenda que a gente troque a bateria, certo? Se a sirene não estiver disparando, a gente pode estar testando a sirene, certo? A gente pode tirar ela aqui do borne de sirene e ligar ela direto aqui no positivo, ou então na bateria, nos dois bornes da bateria. Beleza? Então a sirene tá boa. E se você vê que a sirene tá boa, e mesmo assim ela não dispara, pode ser problema na placa da central, na saída aqui de sirene. Controle, se não estiver funcionando, a gente pode estar trocando a bateria do controle. Muitas vezes o cliente reclama que o controle não está funcionando, é só trocar a pilha. Aí mesmo assim, se não funcionar, você pode estar programando o controle. Nessa central aqui é só apertar o prog e apertar o botão do controle. Aí se não funcionar, no caso aí, você vai estar consultando de acordo com a sua central, você vai estar consultando no manual. Beleza? Esses probleminhas assim na placa da central, a gente pode estar também resetando a central. Então a gente tem que consultar no manual como que a gente faz o reset. Então pessoal, esses são os principais problemas que acontecem na cerca elétrica. Acredito que assistindo esse vídeo você vai conseguir resolver o problema aí da sua cerca elétrica do seu cliente, certo?
Esse vídeo aqui acho que merece você clicar em salvar na sua playlist para toda vez que você for consertar a cerca elétrica. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá e dá uma consultada nesse vídeo, beleza? Comenta aí qualquer dúvida, sua experiência aí na hora que você for consertar a sua cerca elétrica, dá o like no vídeo aí e segue nosso canal. Valeu!